Quando olhamos para uma lei, o que é que vemos? Palavras num papel, certo? Mas será que é assim tão simples? Bem, a resposta, como vamos ver, é que está longe de ser. E é precisamente aí, na interpretação da lei, que se esconde o verdadeiro poder. Uma pessoa tende a pensar numa lei como um manual de instruções. Parece tudo muito direto, não é? Pretos no branco. Mas, na realidade, o texto escrito é só o ponto de partida. A verdadeira viagem, a parte mais complexa, começa agora. É precisamente nesse espaço cinzento entre o que está escrito e o que acontece na vida real que a coisa se torna interessante e muitas vezes controversa. O texto, no fundo, é o mapa, mas é a interpretação que nos leva a algum lado. É a viagem em si. E atenção, interpretar a lei não é só um exercício para académicos, nada disso. É a ponte que liga a teoria, aquilo que está nos livros, à confusão do nosso dia-a-dia. Porque, vamos ser honestos, um texto sozinho não resolve problema nenhum. É a forma como o interpretamos que lhe dá força, que lhe dá um propósito. Ok, mas então, como é que se faz isso? Como é que se encontra o sentido certo? Não é propriamente um palpite, pois não? Os juristas, na verdade, têm uma espécie de caixa de ferramentas, um conjunto de critérios bem definidos que usam para, digamos, desmontar o texto e voltar a construir o seu significado. E hoje vamos espreitar essa caixa e ver as 3 ferramentas principais. Basicamente, tudo se resume a 3 perguntas-chave. Primeira, quem é que está a interpretar? Segunda, qual é o objetivo dessa interpretação? E terceira, qual é o resultado prático? As respostas a estas 3 perguntas mudam tudo. Então, vamos lá. A primeira pergunta, quem? Pode parecer um pormenor, mas não é. O sentido e, mais importante ainda, a força legal de uma interpretação podem mudar da noite para o dia dependendo de quem a está a fazer. E intérpretes? Bem, há de vários tipos. Temos a chamada interpretação autêntica, que é feita por quem criou a própria lei. Depois há a judicial, dos tribunais, claro. A oficial, que vem da administração pública. A doutrinal, dos estudiosos do direito. E até a particular, aquela que qualquer um de nós faz quando lê uma lei. E como se pode imaginar, cada uma tem um peso muito, muito diferente. E é aqui que a coisa fica séria, porque estamos a falar de poder. Vejam bem, uma interpretação autêntica, que é feita através de uma nova lei, obriga toda a gente. É lei, ponto final. Mas, por outro lado, uma interpretação oficial, de um ministério, por exemplo, essa só obriga os funcionários desse ministério. Não vincula nem o juiz, nem o cidadão comum. O ponto essencial é mesmo este. Nem todas as interpretações nascem iguais. Vamos agora à segunda ferramenta da nossa caixa, o objetivo. E aqui entramos num dos debates mais antigos e acesos do direito. A questão é, o que é que se procura? Devemos ser fiéis ao passado e tentar perceber o que é que o legislador original estava a pensar? Ou devemos olhar para a lei com os olhos de hoje e dar-lhe o sentido que ela precisa de ter agora? Isto leva-nos a 2 grandes teorias. De um lado, temos a teoria subjetivista. O objetivo aqui é quase arqueológico. É ir à procura da vontade da pessoa que escreveu a lei, a chamada mens legislatoris. Do outro lado, completamente oposta, está a teoria objetivista. Aqui, o que interessa não é o passado, mas sim o sentido que a lei tem em si mesma, hoje, para a sociedade atual. É a mens legis, ou seja, a mente da própria lei. E esta tensão, claro, cria 2 abordagens. A tese historicista, que basicamente congela a lei no tempo. O sentido é aquele que tinha na altura em que foi criada. O bom disto, segurança jurídica. O mau, a lei pode ficar completamente desatualizada. No outro extremo, temos a tese atualista. Aqui, a lei é vista como uma coisa viva que respira e se adapta aos novos tempos. Isto dá uma flexibilidade enorme, mas também pode criar alguma incerteza. Então, e em Portugal, como é que se resolve este impasse? Bem, o nosso direito tenta ser sensato, procura um meio termo. O nosso Código Civil diz uma coisa muito importante. A interpretação não pode ser um voo livre, completamente desligada do texto. Tem de haver sempre, e cito, um mínimo de correspondência na letra da lei. É uma forma bastante inteligente de ter o melhor dos 2 mundos, a segurança do texto, mas com a flexibilidade necessária para o presente. E pronto, chegamos à nossa última ferramenta. Já vimos o quem e o para quê. Agora falta a pergunta talvez mais prática de todas. Qual foi o resultado? No final de contas, a interpretação serviu para alargar o sentido da lei, para o restringir ou simplesmente para o clarificar? Olha, um dos resultados mais curiosos é o que se chama interpretação extensiva. Isto acontece quando o intérprete chega à conclusão que o legislador disse menos do que aquilo que queria dizer. As palavras ficaram curtas para a ideia. Então o que se faz? Estica-se o sentido da lei para apanhar situações que não estão lá escritas de forma explícita. Querem um exemplo prático? Um quebra-cabeças que está mesmo no nosso Código Civil.
A lei diz que é proibida a venda de bens entre avós e netos, ok? A ideia é proteger o património familiar, mas a lei não fala em bisavós e bisnetos. E agora? Será que um bisavô já pode vender um imóvel a um bisneto? Pois, a resposta dos tribunais é não, não pode. A proibição estende-se. E porquê? Porque se entende que a razão de ser da lei, a tal proteção do património familiar, é exatamente a mesma para bisavós e bisnetos. Ou seja, a lei escreveu avós, mas o espírito da lei, o que ela queria mesmo dizer, era ascendentes. A interpretação esticou o texto para que a lógica fizesse sentido. Ok, depois de abrirmos esta caixa de ferramentas e de vermos estes exemplos, o que é que isto nos diz sobre onde está, afinal, o poder da lei? Acho que a grande lição é esta. Interpretar não é a mesma coisa que ler. É muito mais. É um ato de criação, quase. É um exercício de equilíbrio super delicado entre o que está escrito, a intenção por trás e a realidade de hoje. É isto que transforma palavras paradas no tempo num instrumento vivo. Sem esta interpretação, uma lei não passa de tinta seca em papel. E tudo isto deixa-nos a pensar numa última coisa. Se o texto de uma lei pode ser esticado, adaptado, moldado por quem o interpreta, então fica a questão no ar. Onde é que está o verdadeiro poder? Estará só nas mãos de quem escreve as leis? Ou estará também, e se calhar de uma forma bem mais decisiva, nas mãos de quem, no fim do dia, lhes dá o seu sentido final?